Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Abimeleque, que se intitulou o primeiro rei de Israel, no seu movimento de ganância, sede pelo poder, quando assumiu o poder, subjugou os revoltosos que se levantaram contra ele e com a ajuda de Deus. Vamos procurar entender isso que está relatado em Juízes, no capítulo 9. O Abimeleque era filho de Gideão com uma prostituta de Siquém. E era um filho considerado bastardo, filho não legalizado. O Gideão teve muitos filhos, 70 filhos, com várias mulheres. É um mau exemplo, pior do que o de Davi, porque o Gideão, naquela época dos juízes, se omitiu de liderar o povo, de participar da liderança do povo e preferiu usar o poder que ele tinha, o reconhecimento nacional, para se refestelar em obras da carne, comida, bebida, prazeres, mulheres, sexo, e ele se omitiu dos problemas do país e foi viver a vidinha dele e criou alguns problemas sérios, entre eles condições para que seus filhos fossem assassinados, e sobrou só um, o Jotão no caso, que fugiu e não se sabe mais de notícia dele. O Abimeleque também estava vivo e depois foi morto. Os outros 70 foram mortos também. Ou seja, Deus dirigiu os acontecimentos para eliminar a descendência do Gideão por causa do mau exemplo que ele tinha dado. Mas ele é incluído na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Realmente ele teve um feito notável, mas aparentemente foi o único, e depois disso ele se retirou, novo ainda, para viver a sua vida, se omitindo de uma liderança maior. Há pessoas que seguem este mesmo erro também. Ao invés de se darem à obra de Deus, amarem seus irmãos, ajudarem seus irmãos a se fortalecerem na fé, eles vão cuidar da casa deles, do terreno deles, das propriedades deles, dos carros deles, da vida boa deles, de passeios e turismo. Eles recebem bênçãos de Deus e vão gastar essas bênçãos com eles mesmos, somente com eles e família. Eles se omitem, eles não vão ajudar os outros irmãos. Eu acho isso muito sério. O exemplo que o Gideão deu foi péssimo e é seguido por muitos hoje. Existem muitos cristãos que se tornam ricos e vão viver a vidinha deles e nem ligam para os demais. Aparentemente, não querem comunhão com os demais, até mesmo para que os outros não venham ficar pedindo dinheiro emprestado ou dado a eles. Então eles se isolam dos demais e vivem uma vida separada. Eu acho que isso não é comunhão. Quando Jesus vier para o arrebatamento, eles vão provavelmente ter uma grande surpresa. Foram abençoados, têm o passado glorioso, experiências tremendas do passado, mas hoje vivem uma vida acomodada. Houve uma denúncia de que um determinado pastor que foi afastado da sua igreja, os familiares dele recebiam da igreja R$1 milhão por mês. Eu não sei, não entrei em detalhes de como foi essa denúncia, se ela prossegue, se vai prosperar ou não. O fato é que já houve várias denúncias nessa direção de que pastores, líderes de grandes denominações se aproveitam dos cargos e benesses
para o seu grupo, a sua família. Eles se aproveitam das bênçãos de Deus, do dízimo do povo de Deus, para o seu benefício próprio. Há aqueles grandes líderes que vivem em mansões, têm aviões particulares e vivem uma vida riquíssima. Deus os abençoou e eles usam isto para benefício próprio e da família. Eu creio que isto é pecado aos olhos de Deus e à luz do Novo Testamento. O Abimeleque era uma pessoa largada, um filho externo, filho do Gideão com uma prostituta, um filho bastardo que não era reconhecido como filho. A Bíblia cita muitos casos disto. O filho bastardo, filho fora do casamento, filhos de concubinas. É uma situação meio complicada. Era relativamente comum isso na sociedade daquele tempo, nas várias culturas, mas isso não é aceitável à luz da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus nos chama para darmos a nossa vida pela causa, pelo Evangelho, pelos irmãos. O Gideão não fez isto e gerou um problema. Quando ele teve um filho de uma concubina lá em Siquém, aquele filho foi repelido pelos demais e promoveu uma revolta. E moveu cidadãos da sua cidade para apoiá-lo politicamente, arranjaram algum dinheiro. Com esse dinheiro ele alugou bandidos, homens levianos, como a Bíblia diz, e foi lá com esses homens levianos na casa do Gideão e matou todos os filhos do Gideão. Essa situação promoveu uma novidade em Israel. Israel, na época dos juízes, estava espalhado, cada um vivendo a sua vida, ninguém ligando muito para o outro, o pecado graçava à solta, mas Deus sabia lidar com o seu povo. Deus promovia perseguições de inimigos e o povo tinha que buscar ao Senhor para se defender dos inimigos. Eles tinham que se unir naquelas épocas de ameaças externas, e era assim que Deus ia levando o povo na época dos juízes. Mas o Abimeleque se aproveitou daquela situação em que não havia palácios, polícia, justiça, não havia exércitos organizados, e ele se aproveitou daquilo. Não havia rei em Israel, não havia reino, não havia governo em Israel. E o Abimeleque se aproveitou e disse: eu vou ser o governo, porque o meu pai era o líder, o Gideão, e eu então, matando meus irmãos, eu vou ter o direito de dominar, de controlar o povo. E se lançou para ser o rei de Israel. E Deus permitiu que por algum tempo, talvez uns 3 anos por aí, o Abimeleque conseguisse dominar pessoas à sua volta. Ele não conseguiu uma estrutura para dominar o país inteiro, apenas ali um pouquinho à sua volta, mas ele fez coisas horríveis, porque ele não era talhado para o governo, não era dotado para isso, não era capacitado para isso, e não foi colocado por Deus, ele foi colocado por ele mesmo com a permissão de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos assim. Por que Deus levantou um rei péssimo, um rei Acaz, um rei Manassés, cada um pior do que o outro? Eles, apesar de serem muito ruins, eram espelho de uma parte do povo. No Brasil, Deus levantou o regime do PT e, com toda certeza, esse regime do PT não é o mais escolhido pelo Senhor, mas Deus quis atender uma parte significativa da população e deu governantes de acordo com eles, e fizeram o que fizeram no Brasil.
Mas em todos os países isto é assim. Deus levanta autoridades do gosto das pessoas e que espelhem a realidade daquele povo. E aconteceu com o Abimeleque. Deus permitiu que o Abimeleque dominasse por algum tempo e fizesse muita bobagem, deixasse o povo muito insatisfeito. Por fim, na própria cidade dele, em Siquém, pessoas se levantaram revoltadas contra ele, promoveram uma revolta, apareceu um tal de Zebul para liderar aquela revolta, mas foi abafada a revolta. Deus não quis que a revolta prevalecesse. Interessante. Deus preservou o poder de Abimeleque porque estava sendo guardado para uma situação posterior em que ele morreria juntamente com todos aqueles que o apoiaram. O Abimeleque matou os habitantes de Siquém, os habitantes de Siquém mataram o Abimeleque. E assim, aquele capítulo de revolta, de soberba, de ganância, de tomada do poder foi encerrado. De certa forma, isso acontece em nossos dias. Existe muita soberba em corações de líderes que querem fazer a sua igreja, a sua denominação, e eles constroem uma igreja, uma denominação com doutrinas que eles escolhem e vão se lançando, e muitas pessoas os seguem quando veem a liderança deles, a intrepidez, a ousadia, a sagacidade. Muitas pessoas gostam disso, de líderes soberbos que falam alto. Há pessoas que gostam disso. E isso tem acontecido, infelizmente. Bom, e em sendo assim, um líder corrupto, digamos, um pastor que é sabidamente uma pessoa que vive em pecado, corrupto, que lança a mão sobre o dinheiro da igreja para benefício próprio, o povo da igreja tem liberdade de se rebelar, de se revoltar contra ele? Eu creio que não. Em nenhum momento a gente deve se levantar contra autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus, os maus também. Nós não devemos nos unir aos revoltosos para tentar ficar derrubando governantes, nem na igreja. O que a pessoa deve fazer é sair dali. Ele não tem lugar ali, aquilo não é lugar para ele, não deveria ficar ali. Mas fazer um movimento de divisão na igreja, promover uma revolta contra a liderança que está lá, eu creio que isso não vai ter a aprovação de Deus. E citamos aqui o exemplo do Abimeleque. Apesar de ele ter se constituído num rei extravagante pela sua própria força e malícia, ele não era nenhum exemplo de virtude e de temor a Deus, mas já que ele se constituiu autoridade, Deus não honrou os revoltosos que se levantaram contra ele. Essa é uma questão muito delicada, respeito às autoridades. Davi respeitava Saul, apesar de toda a vida errada que Saul levava, mas Davi dizia: Deus é soberano. Deus tem maneiras e capacidade de tirar o Saul quando quiser, na hora que ele quiser. Eu nunca vou me unir ao movimento revoltoso contra o rei estabelecido. Por pior que ele seja, ele é ungido por Deus, é autoridade, e eu devo acatar essa autoridade. O exemplo de Davi nos ensina. Há muitos cristãos insatisfeitos com a liderança da sua igreja, o seu pastor ou quem está lá colocado, e ficam suscitando movimentos de revolta, de divisão e facção na igreja. Isto não é bom, não é de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, nós encontramos a descrição das obras da carne, incluindo essas dissensão, facção, etc, etc. Isto não é atitude para o cristão estar fazendo. Nós devemos andar com a nossa vida limpa, apesar
dos erros das autoridades. No caso de não podermos estar debaixo da autoridade corrupta, nós temos o direito de sairmos dali e vamos nos reunir com outros e, no entanto, não vamos promover críticas, jogar pedras e promover divisão e movimento de revolta contra autoridades constituídas na igreja. Isso não é aprovado por Deus, nunca foi aprovado por Deus.